Olá, queridos amigos, meu nome é André Luiz Querini Vilar e estou iniciando mais um programa Jesus e o Espiritismo, tanto pela TV Mundo Maior, quanto pela TV A Caminho da Luz. Que Jesus, o nosso divino condutor, guia e modelo, nos ampare, nos abençoe, nos ilumine em mais este programa, em mais este estudo, que possamos compreender o que Emmanuel tem para nos ensinar e para nos alertar em torno do livro A Caminho da Luz. No programa passado, encerramos o capítulo 10, que falava um pouquinho da Grécia, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, que tem como título Roma. O seu primeiro item é o povo etrusco. Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes que eram a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul da península, os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas, para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. Então aqui nós já começamos a ver, uma vez mais, que nas mais variadas fases evolutivas, Jesus ele sempre orientou, Jesus ele sempre esteve à frente, e a cidade de Roma, e mais adiante se tornando o grande império romano, nós percebemos que teve um papel. O problema de Roma foi que os seus nobres e os seus poderosos se enveredaram muito para o caminho da maldade, como por exemplo Nero colocou fogo na cidade, Calígula de uma perversidade imensa. Então foram personagens que marcaram negativamente o seio daquela comunidade. Roma veio com uma finalidade proposta pelo alto importante, unir o mundo, não no sentido de todos pensarem iguais, não no sentido de apenas um mandar e os outros obedecerem, mas no sentido de dali saírem informações que pudessem chegar a toda aquela coletividade que ainda havia muito preconceito, muitas divisões, muitas questões políticas, questões regionais, questões de tribos, uma comunidade não falava com a outra. Mas conforme eles foram conquistando os espaços, foi aumentando aquele ego, foi aumentando aquela ideia de poder absoluto, foi aumentando aquela ilusão do mais forte sobre o mais fraco e levou naturalmente com que Roma perdesse a grande oportunidade de trazer para a humanidade conquistas, por exemplo, da família. Eles tinham um senso, estou falando Roma antiga, eles tinham um senso de família muito curioso. Eles pregavam muito o amor recíproco, eles falavam muito da relação dos pais com os filhos. Nós até percebemos isto nas obras de Emmanuel, quando ele nos traz, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois, aquela visão de Roma, aquela visão do culto aos vários deuses, do culto a Júpiter, por exemplo. Júpiter, para ele, seria o deus principal. Então nós percebemos que o senso de religiosidade, o senso de família, já era algo positivo. O problema foi que estagnaram, pararam no tempo, continuaram com aquele tipo de pensamento, aquele culto exterior, mas não sentiam. E foi ali que começou também muitas fomentações. Foi a partir dali que começou muitas campanhas invasoras, e ali se matava, ali se tirava a vida de uma pessoa num combate,
como nós temos visto até hoje, quando uma criança pega uma pedra e tenta acertar um animalzinho, e nós começamos a ver que não teve uma modificação durante muito tempo naquele império. E aí Emmanuel fala que ali foi a junção de duas localidades. Ele nos fala das Gálias e também nos fala da Grécia. As Gálias, pelo que nós sabemos, era uma parte da Irlanda, uma parte da França, uma parte até da Inglaterra. E ali já tinha aquele povo celta. A Gália, propriamente dita, um povo já reencarnacionista, um povo já crente na imortalidade da vida, compreendia a mediunidade, compreendiam o amor que deveríamos ter para com a natureza, compreendiam muitas coisas que hoje nós vemos dentro do Espiritismo. É interessante a relação das Gálias com o nosso codificador Allan Kardec. Allan Kardec é o nome druida, é o nome que veio daquela região. Quando ele pergunta a espiritualidade, estou falando do nosso codificador, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, qual deveria ser o nome a ser colocado na obra, quando ele foi publicar o Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz a ele, assine com o nome, com o pseudônimo, o falso nome, Allan Kardec. E ele perguntou, por que Allan Kardec? Allan Kardec foi uma reencarnação tua, um pouco antes do advento do Cristo, nas Gálias, em que você já era um sacerdote druida. Então, nós vemos a familiaridade do princípio druida, do druidismo, com o espiritismo. Nós tivemos até escritores fazendo este paralelo e nós encontramos coisas muito interessantes. Continua Emmanuel. A esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelos etruscos, que se viam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. De todos os elementos que formaram os ascendentes da Itália moderna, eram eles dos mais esforçados, operosos e inteligentes. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais, marinha notável, destacado progresso no amanho da terra e, sobretudo, sentimentos evolvidos que os faziam diferentes das coletividades mais próximas. Acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifícios às almas dos mortos, venerando os deuses, cujas disposições de cada dia presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Atormentados e desgostosos, em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se na Roma do porvir, que então nada mais era que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Olha o ascendente espiritual por detrás desta revelação de Emmanuel. Os etruscos, um povo que estava sempre sendo envolvido pelos gauleses. Eles estavam divididos pela Itália, o que hoje é Itália, que ele fala da região da Toscana, de outras localidades mais, e ele fala que era um povo que sempre que os gauleses podiam invadiam, saqueavam, roubavam, matavam, escravizavam, e eles inconscientemente foram convidados a sair daquelas regiões. E eles se dirigiram até o que seria hoje Roma. Naquela época tinha algumas choupanas apenas, algumas pequenas cabanas, não tinha nada do que nós temos hoje, era uma região vasta, porém não tinha os habitantes, e ali corporificou o que mais tarde seria o centro daquele império, o centro daquela coletividade, uma cidade que chegou a ter milhões de habitantes, por uma época em que hoje é fácil falarmos, a cidade tem 1 milhão de habitantes, a cidade tem 2 milhões de habitantes. Naquela época, imaginar uma cidade com milhões de habitantes era uma coisa extraordinária. O Coliseu, por exemplo,
que era o Circo Máximo, onde tinham as festividades envolvendo Júlio César, envolvendo os cristãos, aquelas mortes todas, nós percebemos que ali cabiam milhares de pessoas. Tem estádios de futebol que não tem a capacidade que tinha aquele Coliseu enorme, hoje está em ruínas. Hoje nós vemos apenas o que sobrou de uma construção com quase 2.000 anos de idade. Então nós percebemos que aquela coletividade, Roma propriamente dito, ela não foi fundada à toa. Ela não veio a lume porque os etruscos, sentindo humilhados, se reuniram ali, desencarnaram, reencarnaram, foram agrupando outros espíritos e de repente surgiu Roma. Não. Para os nossos olhos, acreditamos até, olha que maravilha, olha como as coisas se encaixaram e deu a cidade que deu o império que deu. Não. Isso aos nossos olhos de leigos pode até parecer com fundamentos, mas quando lemos uma obra como esta, que tem o compromisso de mostrar o ascendente espiritual por detrás, que maravilha! Nós vemos uma vez mais e veremos até o final deste livro a mão de Jesus, que é o nosso governador espiritual do planeta Terra, levando a coletividade, fechando os pontos, colocando as peças do quebra-cabeça, juntando os povos, separando povos, já que aqui eles procuraram uma região nova para não ficarem reféns dos gauleses, como estava até um tempo atrás. E no segundo bloco, nós vamos ver o primórdios de Roma. Aqui nós vimos então no início o povo etrusco, como que chegou a primeira povoação onde hoje é a cidade de Roma. E agora nós vamos ver primórdios, princípio, início de Roma, mas é no segundo bloco. E agora, ao encerrarmos o primeiro bloco, eu tenho um convite muito especial. Já está à venda o meu mais novo livro. É da série Passos de Luz, são mensagens curtas, é um livro no formato de bolso. É uma série de livros, este é o segundo, sempre com uma mensagem de ânimo, vindo ao encontro da depressão, da ansiedade, do medo, serve para o Evangelho no Lar. É um livro cristão, nós podemos oferecer para uma pessoa que não é espírita, que ali eu não falo de espiritismo, e estará também ajudando a TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Você poderá comprar através da loja virtual Caminho da Luz, loja acaminhodaluz.com.br, e quem quiser o livro autografado, vocês estão vendo o WhatsApp da TV, é só mandar o seu nome, que adquira o livro, mande o seu nome, que com muito carinho autografaremos. O WhatsApp da TV é 19 997 782794. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje vendo um pouquinho de Roma, é um tema palpitante. Muitas pessoas adoram a história, adoram Roma, os feitos daquele povo heróico, daquele povo que invadia, que aumentou o império em tamanhos inimagináveis para aquela época. Tem momentos que nós vemos o tamanho do Império de Roma e nós ficamos assustados porque alastrou por parte da Europa, pegando uma parte da África, principalmente do norte, não é? Então nós vemos a migração daquele povo, mas tudo teve um começo. No primeiro bloco nós vimos um pouquinho o povo etrusco chegando à região onde hoje é a cidade de Roma. E agora nós vamos ver o início de Roma, o princípio, os primórdios, como é a palavra que o próprio codificador utiliza para determinar o início daquele movimento que até hoje está gravado nos livros de história da humanidade e assim permanecerá. Ele nos fala: defendida naturalmente pelo adensamento constante de população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Réia Sílvia, de Rômulo e Remo assumiram papel saliente e singularíssimo. Para aqueles que conhecem a história, é interessante quando fala daquela loba
que vinha acompanhada por Rômulo e Remo, que eles amamentaram nela, eram pequenos e continuaram a sua jornada, e ali fundaram aquela cidade onde mais tarde seria Roma. É interessante que estas lendas, que foram contadas de geração em geração, foram contadas de família a família, foi corporificando. E aqui nós vemos personagens como Enéas, Rômulo, Remo. Para os historiadores, Réia Sílvia, um pouco mais conhecida, para aqueles que não apreciam tanto a história, um pouco mais desconhecida, mas toda a fundação tem os seus baluartes, tem os seus referenciais, tem os personagens que vão adiante, vão à frente, assumem o papel, assumem o trabalho e convictos da importância, convictos da mensagem, inspirada pelo alto. É interessante que muitos de nós somos instrumentos do alto e não percebemos, seja para uma coisa grande, como a que estamos vendo hoje, ou seja para uma coisa pequenina. É interessante que Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos: qual a influência dos espíritos na nossa existência, na nossa vida? Eles participam da nossa vida? A espiritualidade diz assim: participam, e muitas vezes são eles quem vos dirigem. É evidente que é uma resposta ampla. Este dirigir pode ser um espírito nobre, como pode ser um espírito atrasado, pode ser um espírito angelical, como pode ser um espírito zombeteiro, mas nós vemos que essas migrações de almas, esses agrupamentos que foram formados, eles tiveram um princípio e tem o auge, como também tem o declínio. Roma não teve apenas os seus momentos de glória, não teve apenas os seus momentos de heroísmo, também deixou sobre a terra muitos capítulos dolorosos e teve um declínio, já que o poder chegou a ser uma coisa que encegavam as pessoas que estavam com ele, teve a necessidade de ser dividido. E aí vem as guerras, as invasões, as mortes, a escravidão que sempre ocorreu naquela época em que refugiavam, pegavam aquelas pessoas mais fracas, faziam trabalhar, como vimos no programa anterior, quando o próprio povo de Roma invadiu a Grécia e fez os atenienses, célebres e ilustres pensadores e intelectuais, de escravos. Então nós vemos que a história ela ainda é marcada por muitos capítulos dolorosos, por muitos capítulos que, quem sabe, no mundo de regeneração não sobre mais espaço para isto, mas naquela época era muito frequente. A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos, criando uma nova terra com o seu esforço enérgico e decidido. Lá encontraram eles as tribos latinas ranenses, titienses e lúceres, congregadas para a edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência, mas não faltou à posteridade o gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada no carro dos deuses com destino ao céu. Olha que interessante, um dado que é curioso para a história, quando ele nos fala de Rômulo. Quando Rômulo chegou, ele já contemplou uma cidade próspera e trabalhadora. Então ele não chegou naquela fase inicial do povo etrusco. Ele já chegou numa época em que a cidade já estava caminhando, onde fez valer sua
enérgica inteligência. Então ele contribuiu e muito também, junto com outros personagens, evidentemente, para o crescimento daquela cidade, daquela coletividade, daquela comunidade. E o próximo programa nós vamos ver influências decisivas, veremos ainda os patrícios e os plebeus, veremos ainda a família romana, as guerras e a maioridade terrestre, nas vésperas do Senhor. Porque quando Jesus ele veio no momento em que Augusto, que foi um César de Roma, com muita sabedoria, reinou por muitos anos. É interessante que foi uma época em que parece que a solidariedade, como os próprios historiadores falam, e veremos também em Emmanuel, é uma época em que o concílio, no sentido da reconciliação mesmo, mútua, estava presente. Então, quando Jesus veio, o Império Romano estava com um grande poderio, já havia subjugado as Gálias, já havia chegado no Oriente Médio, já que onde Jesus nasceu tinha os prepostos de César, como nós vemos Pôncio Pilatos, por exemplo, como nós vemos o próprio Herodes, que já era daquela região, mas que de certo modo também estava vinculado ao Império Romano. E nós vemos que as tribos de Israel estavam com a necessidade de pagar tributos, de diminuírem a sua religiosidade para não ofuscar os princípios religiosos de Roma. Foi um momento muito difícil que a humanidade passou, mas ao mesmo tempo, de tudo nós conseguimos tirar uma grande lição. De tudo nós conseguimos tirar um grande proveito. Nós vemos que mesmo este povo enérgico, imaginando ser superior, imaginando poder decidir sobre a vida do outro, tendo na figura de César a centralização de todo o poder, tendo nos senadores uma categoria abaixo dele, mas que frente ao mando de César também ficavam limitados. Mas nós vemos que daí partiram grandes homens, partiram grandes mulheres, partiram grandes correntes filosóficas, intelectuais, religiosas, que contribuíram do seu modo, do seu jeito. Nós estamos falando de um povo que há 2000 anos atrás não tinha o verniz que nós temos hoje das leis. E olha que o Império Romano ficou marcado por ser um povo que tinha justiça, por assim dizermos. Também tinham os seus tribunais, também tinham as suas leis, também tinha o seu código de conduta. Foi ali que nasceu, por assim dizermos, este princípio de que todo cidadão tem minimamente o seu direito. Só que quem tinha muitos recursos tinham mais direitos, aqueles que tinham menos recursos tinham menos direitos. Hoje nós vemos que os direitos são para todos, se são aplicados ou não é uma outra história. Então Roma é um assunto apaixonante, então é uma cidade que para nós os cristãos também tem uma simbologia muito grande, também tem uma importância muito grande. Muitos cristãos se reuniam nas catacumbas, escondidos, para ler e estudar os ensinos de Jesus. Muitos foram pegos, foram trucidados nas arenas pelos leões, outros passaram por grandes sacrifícios. Foi um momento que para o cristianismo foi muito difícil, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos ali valorosos homens e valorosas mulheres. Queridos amigos, tem um convite muito especial para fazer. Saiu meu mais novo livro da série Passos de Luz, continuando com aquela mesma ideologia, mensagens curtas, de ânimo, de paz, sempre com mensagens de Jesus no encerramento. É um livro cristão. É um livro para andarmos no bolso, na bolsa, para presentearmos, andarmos no carro, para o evangelho no lar, para oferecermos para as pessoas. E sem falar que nós precisamos muito da sua ajuda, porque é através da renda dele que conseguimos manter as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você pode adquirir o livro pela loja acaminhodaluz.com.br e pode mandar
o seu nome pelo WhatsApp, assim que você adquirir o livro, que com muito amor autografaremos o livro. Uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.